Boa tarde, Vaguinho Dias, Vinícius Krieger, da Univale FM e Rádio Web Catarina. Vaguinho, como foi a preparação nesta semana para um jogo tão decisivo já nesta quarta rodada contra a equipe do Joinville? Boa tarde. Boa tarde. Eu creio assim que foi uma semana muito proveitosa, principalmente porque quando eu chego de viagem e já venho aqui e me apresento quinta-feira, foram muitas informações. Então as informações são passadas e você acaba muito não conhecendo ainda como eu gosto. E já fomos para um jogo. Nós fizemos um jogo treino contra o Blumenau na segunda-feira, que me ajudou a entender o elenco, né? Aqueles que não tivemos a oportunidade de olhar tanto, aqueles que não jogaram. E a partir do que eu vi que nós tínhamos os que jogaram e os que jogaram na segunda-feira, já deu para eu ter um entendimento do elenco. E a partir daí nós iniciamos os treinamentos, que nessa fase nós estamos muito mais adaptando aos atletas a um novo estilo, conceito de jogo. E nesse momento, o que eu entendi deles é uma vontade muito grande de acertar, de entender, de fazer, de corresponder. Então foi uma semana proveitosa de um trabalho de força que nós estamos impondo neles, mas principalmente dos conceitos da maneira que nós queremos jogar. E a resposta que ele nos deu no treinamento me deixou muito confiante. Boa tarde. O Joinville vem de uma liderança na chave 8, vem de uma confiança maior pelo número de vitórias que vem alcançando, e aí é o lado totalmente contrário do Marcílio Dias, não está bem na tabela, falta levantar a autoconfiança dos jogadores, como reverter tudo isso no jogo contra o Joinville e principalmente trazer o torcedor ao seu favor o mais rápido possível. Você falou o que eu penso, Igor. Essa confiança ele só vai vir com o resultado, com a vitória. E nesse momento, o Joinville, as duas partidas que ele teve em casa, ele aproveitou, que é onde ele tem 2 vitórias. E fora ele conseguiu um empate. A diferença hoje, o que nós temos aqui com o Marcílio, é que nós tivemos apenas um jogo em casa. E agora nós vamos ter os outros. Então, se nós conseguirmos fazer o que o Joinville fez, que são os resultados de casa, nós vamos conseguir alcançar a pontuação necessária para o início da competição. Eu acredito que esses 4 que vão classificar nessa chave vão ser decididos na última rodada. Não acho que vai ter alguém que vai disparar, não acho. Mas os jogos em casa são fundamentais para alcançar a classificação, tem que vencer. Então, o que eu tenho colocado na cabeça deles é um jogo em casa, é um clássico, é uma situação de rivalidade, principalmente entre torcedores, e nós temos que corresponder em casa. E a maneira que nós estamos treinando é para vencer. Então, a maneira que nós estamos incutindo, colocando na cabeça de cada atleta, é a importância da partida em casa contra o Joinville. Então, eu acho que se conseguir a vitória, essa confiança que vai vir individual para cada atleta é o que vai fazer a diferença para os outros jogos. Mas eu estou crendo muito, pelo que eu vi, no que pode acontecer sábado aqui. Então, precisamos do torcedor. Quanto mais torcedor tiver com a gente, vibrar e estiver junto e dar moral para os atletas, eu acho que a conquista da primeira vitória vai vir. Vaguinho, ainda em relação a esta semana de treinamentos e preparação para esse jogo contra o Joinville, como foi a preparação no sentido do meio de campo, na criação de jogadas, né? Tendo em vista até na última partida, você iniciou com o Marquinhos naquela função um pouco mais avançada, substituiu para a entrada do Luiz Fabiano, e que na coletiva você chegou a elogiar o menino. Dá para iniciar com o Luiz Fabiano como titular nesse time? Nós vamos definir hoje, mas eu acredito que sim. O Luiz Fabiano ficou com a panturrilha muito dolorida pós-jogo. Nós colocamos ele no jogo contra o Blumenau, no jogo treino. Ele acabou tendo uma lesão no nariz, saiu fora, então ele quase não treinou. Então eu preciso ver em que estado que ele está. Se ele estiver bem, na maneira que ele me correspondeu, principalmente no segundo tempo, que me agradou muito, ele deve até iniciar jogando. Mas eu não tenho ainda essa certeza, que eu quero ver o treino e ver como é que ele está se sentindo. Mas os demais devem ser os mesmos. Eu gosto de, principalmente no começo, dar um entrosamento, dar equilíbrio e dar moral para quem está. E essa consistência, ela só vem com o passar dos jogos. Então, a partir do momento que vai se jogando e vai criando isso, melhora. Então, a minha intenção é manter quase a mesma equipe que iniciou lá. Vaguinho, falando do Luiz Fabiano, foi um jogador que encantou no jogo contra o Barra, e a gente se pergunta, e o Vini falou agora sobre o setor do meio campo, de que forma vem o Marcílio contra o Joinville?
Haja visto que no individual, raramente a gente tem ideia de quem joga ali naquele meio, quem pode entrar jogando. Agora chegou mais um atacante e a gente levanta os números do atacante que chega como beira de campo. Nos últimos 83 jogos, ele fez 3 gols. Então, assim, é aquela dúvida, é atacante, mas como o atacante faz 3 gols em 80 e poucos jogos? Aí é beira de campo. Então, como transformar realmente isso em gols? Porque o Marcílio precisa marcar, precisa vencer. Aí é que entra o teu trabalho. Igor. O Rafael Oller, ele tem uma qualidade muito boa, questão de assistências, ele tem uma técnica muito apurada, ele joga como meia também, um meia ofensivo, tem jogado muitas das vezes como extremo, mas ele tem atuado pouco, ele jogou pouco. Então, todas as vezes que ele consegue atuar, e eu me lembro bem dele, bem numa fase anterior, ele teve boas participações. Então, hoje, o que nós estamos querendo é jogadores assim, com uma certa experiência, que vista a camisa, que ajude os demais, que faça jogar, e aí é obrigação minha de fazer ele melhorar e fazer os gols, tentar fazer o melhor. Eu acho que nesses encaixes, se a gente conseguir encaixar cada um, eu acho que ele volta a fazer gols, eu acho que nós, outros também vamos, e torcer para que o Alex continue fazendo, que é o que eu quero, municiar o Alex para que as bolas cheguem nele, para ele colocar a bola para dentro. Vaguinho, você já realizou a sua estreia no Marcílio Dias nesta quinta passagem que está iniciando, mas agora você vai para o seu primeiro jogo dentro de casa. Qual que é o sentimento de estar novamente à beira do gramado do Marcílio Dias, né, e diante desse torcedor que tanto ama você? Hoje eu estou assim ansioso, essa é a palavra. Ansioso para ver assim, estava falando com o Guedin, pô, será que a gente vai conseguir lotar? Será que nós vamos ter uma massa torcedora mesmo, contra um rival nosso, né? Então, essa é a minha ansiedade, de ver essa torcida toda aqui, que compareço para ver um grande jogo, e é o que o Ingo está falando, é um dos jogos decisivos para o momento da competição. Ele pode ser determinante nesse início agora para uma situação de melhora muito, muito rápida. Então, precisa que o torcedor venha. Então, eu não vejo a hora de chegar um jogo contra um Joinville, dentro de casa, com o maior número de torcedores. É o que eu espero, que a torcida compareça. Mas quando você chegou, você falou que analisou o Barra, do jogo do Barra. Eu acredito que agora a gente já conhece o grupo do Marcílio Dias. A possibilidade de classificação do Marcílio Dias e principalmente lá na ponta da tabela, porque no cruzamento, na sequência, se torna um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo. Analisando os adversários, agora que você tem uma realidade da classificação do Marcílio Dias? Tenho sim. Eu acredito muito na classificação. E como nós falamos na sua pergunta, se nós conseguirmos vencer, nós temos 2 jogos seguidos em casa agora. Então, se nós conseguirmos essa pontuação, já vai dar para vislumbrar melhor. Senão, vai ser um sofrimento. Eu disse para os atletas que o segundo turno na virada, por exemplo, esses 2 jogos que hoje é em casa são fora. E o segundo turno tende a ser muito mais difícil. Todas as equipes estão mais entrosadas, todas estão melhores fisicamente, tudo mais. Mas eu acredito que a nossa também vai estar. E principalmente chegando alguns reforços que devem chegar. Então eu acredito muito que a sequência da competição é o que vai mandar, e tem muitos jogos pela frente ainda. Então, o importante é somar ponto, e principalmente em casa, Ingo. Mas eu vislumbro a nossa classificação, sim.